Saga do Buu, finalmente, vamos lá que essa parte é bem longa. Temos muito sobre o que falar, cara, mas pra quem não me conhece, eu sou o Libélula Radioativo e faço vídeos de níveis de poder de personagens do nosso querido mundo geek barra nerd barra alguma outra coisa que tu queira chamar. Esse é o segundo vídeo na real, mas a gente tem que começar em algum lugar, né? Risada falsa. Esses vídeos servem para esclarecer quem é mais forte que quem dentro do mundo dos animes. No vídeo de Dragon Ball anterior a esse, eu cobri da saga do Freeza até o fim da saga do Cell. E nesse daqui a gente vai falar sobre a saga do Majin Buu. E é bastante coisa pra falar. Gohan, como dito por Vegeta, Goku e mais uma penca de gente, está mais fraco. Ele não treinou quase nada e com isso ele ficou muito enferrujado. Seu poder em Super Saiyajin 2 na luta contra o Cell foi de 25 bilhões, conseguindo subir até os 40 bilhões estando furioso com seu poder no máximo. Porém, agora na saga do Majin Buu, seu poder como Super Saiyajin 2 está por volta dos 19 bilhões, não passando disso. Sobre os jovens Saiyajins Goten e Trunks. Devido ao fato deles conseguirem dar trabalho para Android 18 no torneio, podemos colocar eles com um poder de luta de 2.5 bilhões cada um, em suas formas Super Saiyajin. Lembrando que a Android 18 na saga dos androides tinha 2.5 bilhões de poder de luta. E agora, 7 anos depois, eu creio que deve ter aumentado pelo menos um pouco, devido ao fato que ela estava sempre treinando de vez em quando lá com o Kuririn ao longo dos anos. Eu diria que ela está com 5.5 bilhões de poder de luta no mínimo. Vamos para o Piccolo. Piccolo é um guerreiro incrível que nunca para de treinar, sempre meditando e treinando mentalmente. Depois de 7 anos, eu diria que ele teria força o suficiente para derrotar o Cell Perfeito antes de enfrentar o Gohan Super Saiyajin 2. Seria uma audácia da minha parte dizer que o Piccolo da saga do Majin Buu não conseguiria derrotar pelo menos um Cell Jr. Então colocaremos Piccolo com 30 bilhões de poder de luta. Assim como Piccolo, Vegeta e Goku não pararam de treinar um segundo que seja. Mesmo morto, Goku treinou o suficiente para alcançar até uma nova forma além do Super Saiyajin 2, do qual ele também não tinha na saga anterior. E o mesmo aconteceu com Vegeta, que antes só conseguia usar até o Super Saiyajin Grau 3, agora ele domina completamente o poder do Super Saiyajin Perfeito e até mesmo o Super Saiyajin 2. Eu digo isso com convicção porque nós conhecemos o Vegeta, ele não ia parar até superar o Gohan, Goku e até mesmo o Cell. Ele tem garra e o orgulho dele não iria permitir que ele ficasse para trás. E 7 anos foram mais do que o suficiente para que ele passasse do Cell Perfeito, que tinha poder o suficiente para destruir o sistema solar inteiro. E o mesmo vale para o Goku. Eu diria que o Goku está por volta dos 55 bilhões de poder de luta, e o Vegeta, infelizmente, um pouquinho atrás, lá pelos 53 bilhões, talvez. Ambos em suas formas Super Saiyajin 2, é claro. Se você acha que o Vegeta só alcançou o Super Saiyajin 2 por causa da magia Majin do Babidi, você não entendeu como funciona o poder dele. A magia do Babidi, ela controla sua mente e libera todo o seu potencial, aflorescendo o lado maligno do coração da vítima. Se Vegeta não soubesse usar a forma de Super Saiyajin 2, ele não teria aprendido ali do nada. Porque a magia do Babidi não terá mais força, ela só faz com que a maldade do coração da vítima não tenha mais restrições, permitindo que ela libere ainda mais poder. Ou seja, para liberar um poder, ele tem que existir, ou seja, ele já tinha o Super Saiyajin 2. E foi essa maldade e loucura que fez com que Vegeta lutasse de igual para igual com Goku. Aliás, se o Goku tivesse usado sua forma Super Saiyajin 3 nessa luta, ele teria alcançado 220 bilhões de poder de luta. Lembrando que o multiplicador oficial do Super Saiyajin 3 é de 400 vezes a forma base. Temos também o Supremo Kaioshin do Leste, que deixou o Piccolo todo melado, só com a presença dele. Olha, eu não diria que o Supremo Kaioshin é mais forte que o Daburá, até porque se ele fosse, ele não estaria super cauteloso perto dele como ele mostrou no anime. Ele estaria confiante como estava antes de conhecer o poder real dos Super Saiyajins. E também porque, enquanto o Daburá brincava de lutinha contra o Gohan, o Supremo Kaioshin estava super surpreso com a força dos Saiyajins. Então podemos concluir que o Supremo Kaioshin do Leste é mais forte que o Piccolo e mais fraco que o Daburá. Piccolo tem 30 bilhões, então eu vou colocar o Supremo Kaioshin do Leste por volta dos 36 bilhões. Agora o Daburá. É dito que ele é tão forte quanto o Cell, o que eu concordo. Ele é super poderoso e saiu ileso da luta contra Gohan. Certamente o Daburá tem por volta dos 40 bilhões, assim como o Cell Perfeito, que possui 42 bilhões. Mas agora, pra gente continuar, a gente vai precisar falar bastante do Majin Buu e sua origem, então senta que lá vem a história. O primeiro Majin Buu é o Kid Buu, um ser de pura maldade e violência, que é literalmente a criatura mais antiga de toda a história de Dragon Ball.
mais antigo até mesmo que os deuses da destruição. Esse Kid Buu original teria por volta de 240 bilhões de poder total. Cheguei a esse valor baseado no que vimos na luta dele contra o Super Saiyajin 3 do Goku no fim da saga. O Kid Buu assassinou 2 Supremos Senhores Kaiô e absorveu outros 2. O Kaioshin do Leste foi o único que escapou, do qual é dito pelo próprio ser o mais fraco de todos os Supremos Kaioshins. Baseado nisso e na luta dos próprios Kaioshins contra o Kid Buu, eu cheguei às seguintes conclusões. Aliás, eu acredito também que pelo fato de serem deuses da criação, todos eles teriam um poder suficiente para derrotar o Céu Perfeito, não o que possuía 42 bilhões de poder, o anterior a ele, o que possuía 24 bilhões. Começando com o Supremo Senhor Kaiô mais fraco, nosso querido Kaioshin do Moicano, como já dito anteriormente, possui 35 bilhões de poder de luta. O próximo, Supremo Senhor Kaioshin do Norte, que eu acho que teria por volta dos 38 bilhões de poder de luta, visto que ele não durou muito contra o Kid Buu. Agora a Suprema Senhora Kaiô do Oeste. Ela é um pouco melhor devido à sua velocidade que foi mostrado no anime, que parecia ser superior à do Supremo Kaioshin anterior, por isso eu vou colocar ela com 40 bilhões de poder de luta, apenas um pouquinho mais forte que o do Norte. Agora temos o cara que o próprio Kaioshin do Leste disse que é o mais forte, e disse que não faz ideia como Kid Buu absorveu ele. E Kid Buu percebeu isso também, e percebeu que ele não iria conseguir vencer aquela luta. Assim como mostrado futuramente, toda vez que o Majin Buu se vê encurralado por um oponente, ele o absorve. Dito isso, ele é certamente mais forte que o Kid Buu, pois o mesmo teve que absorvê-lo para poder vencer. Eu creio que o Supremo Senhor Kaiô do Sul tem por volta dos 250 bilhões de poder de luta. Após absorvê-lo, Kid Buu fica muito mais forte e ficou famosamente conhecido por nós como Ultra Buu, alcançando 490 bilhões de poder de luta. Eu simplesmente somei os dois poderes deles. Simples assim, não tem segredo. E agora, o grande Supremo Senhor Kaiô. Ele não é dito ser o mais forte dentre os Supremos Senhores Kaiô, porém ele possui magias super poderosas, tipo as do Babidi. Eu diria que ele teria por volta dos 200 bilhões de poder de luta, mais fraco que o Supremo Senhor Kaioshin do Sul, porém bem mais forte que os outros 3. Ultra Buu acabou o absorvendo também, aumentando ainda mais o seu poder e se tornando o Majin Buu gordo que hoje conhecemos. Ou seja, o Majin Buu gordo que desperta do ovo e enfrenta Gohan, Supremo Kaioshin do Leste e Vegeta, e mais tarde Goku, teria por volta dos 690 bilhões de poder de luta, muito mais forte do que qualquer guerreiro que já vimos até então. Mas ele absorver o grande Supremo Kaioshin até que foi algo bom, pois ele era uma pessoa muito boa e de ótimo coração. Isso acabou afetando até demais o lado maligno vivendo dentro do Buu, mudando a personalidade dele e deixando ele mais brincalhão e menos violento. E com o passar do tempo, a influência do grande Supremo Senhor Kaiô dentro do Majin Buu foi se tornando ainda maior, e com a ajuda do Mr. Satan e o cachorrinho, a bondade dele estava tomando conta, e chegou ao ponto que o que restava do Kid Buu teve que sair daquele corpo levando consigo toda a maldade, se tornando o Majin Buu cinza que conhecemos. A influência do grande Supremo Senhor Kaiô após a saída do Kid Buu dentro daquele Majin Buu gordo bondoso que sobrou é tão grande, mas tão grande que hoje no Dragon Ball Super, no mangá, os dois são literalmente capazes de trocar de lugar um com o outro, ou seja, basicamente os dois estão vivendo juntos no mesmo corpo. O Majin Buu gordo, agora mais fraco, com apenas sua inocência e bondade, teve que enfrentar o Majin Buu cinza mais forte, malvado e violento, que na minha teoria, quando saiu, levou consigo todo o poder que vinha com o seu lado violento e malvado. Com isso, eu vou arredondar o poder do Majin Buu gordo completo para 700 bilhões, apenas para ficar mais fácil a matemática e dividir para ambos. Porém, o cinza, como é mostrado, é bem mais forte que o rosa. Vamos dizer que ele ficou com 70% do poder deles completo e o gordo ficou com apenas 30%, deixando o Majin Buu pura maldade com 490 bilhões e o gordo com 210 bilhões. E isso resultou no Majin Buu malvado absorvendo o bom. Porém, eles não estão completos como estavam antes agora. A bondade do grande Supremo Senhor Kaiô agora está mais reprimida do que nunca. O Majin Buu malvado está totalmente no controle agora, com total controle de todo o seu potencial maligno e violento. Ele eleva ainda mais o seu poder, dando vida a uma nova e mais poderosa criatura, o Super Buu. E com ele, acho que finalmente poderíamos introduzir um novo patamar de poder. Sim, o Super Buu alcançaria 1 trilhão de poder. Não concordam comigo? Já sabem.
comenta aí embaixo, fala mal de mim, que eu vou responder o quê? Pra vocês pararem, porque eu não quero chorar, não quero ficar triste. Ok? Tá bom, vamos lá. Agora vamos falar do Gotenks. Lembra que ele tentou peitar o Majin Buu gordo completo antes deles se dividirem, mas tomaram uma camaçada de pau? Pois é, vamos ver qual que era o poder do Gotenks. Mas como podemos calcular a fusão Metamoro? Acho que podemos fazer assim. Lembrando novamente que é tudo achismo, nada a partir da saga dos androides é oficial. Isso aqui é de fã pra fã. O quê? Tá. Isso aqui é de fã para fã, tentando explicar os poderes de Dragon Ball pra quem acha que isso aqui é tudo loucura, soco aleatório, sem sentido nenhum, que nada faz sentido, que não tem explicação. O que algumas vezes é, mas se você pensar bem dá pra chegar em conclusão lógica e que faz sentido. Voltando sobre a fusão Metamoro, podemos pegar o poder base dos dois e somá-los, e depois multiplicar por 2. Por que 2? Sei lá, porque eles são duas pessoas? Não, se vocês não vão me crucificar por causa disso, né, por favor. Ela tinha que ter um diferencial, então eu vou simplesmente multiplicar o poder total dos dois por 2. Simples. Mas enfim, 50 milhões da base de cada um, somando daria 100 milhões. Multiplicando por 2, conseguíamos 200 milhões. Simples, né? Mas lembra que o Piccolo disse pra eles saírem dessa fusão, ou seja, difundirem, né? E tentarem de novo, só que usando a forma Super Saiyajin, que daí seria mais forte, né? Já que o poder usado inicialmente seria bem maior. Mas eu creio que não há necessidade para isso, porque pensem comigo, mais tarde é revelado que eles conseguem se transformar em Super Saiyajin tranquilamente depois de fundidos. A fusão só junta o poder atual que ambos estão manifestando, ou ela pega todo o poder oculto dos dois? Como por exemplo, os dois em forma Super Saiyajin fundidos é igual à forma base do Gotenks. Mesmo que ambos não façam a fusão em Super Saiyajin, eles têm aquele poder guardado, e é esse poder que a gente vai usar. Ou seja, os dois em Super Saiyajin alcançam 2,5 bilhões cada um. Somando isso, conseguimos 5 bilhões vezes 2 da fusão, 10 bilhões de poder de luta na forma base do Gotenks. Simples. Mas mesmo assim, ele não foi páreo para o Majin Buu completo e seus 700 bilhões de poder de luta. Mas esse não é o pico da força deles, porque esse é o poder base deles. Ainda pode ser aplicado os multiplicadores de Super Saiyajin neles, ou seja, eles podem literalmente ficarem até 400 vezes mais fortes com a forma Super Saiyajin 3. E se vocês calcularem, 10 bilhões vezes 400 dá 4 trilhões. Mas calma, tem coisa pra acontecer ainda antes da revanche deles. A surra que o Super Buu vai levar vai ser bem maior. Mas falando no diabo, ele chega no templo e o Piccolo fica enrolando ele pra que Goten e Trunks treinem na sala do tempo. Ou seja, nesse meio tempo eles conseguiram ficar ainda mais fortes. Cara, eu diria que o Goten e Trunks, depois de treinarem por no máximo 2 semanas ali dentro, que seria o equivalente a mais ou menos um pouco mais de 1 hora no mundo real, eu diria que eles conseguiram aumentar seu poder base para 70 milhões cada, com seus poderes no máximo 3,5 cada um, somando os dois, 7 bilhões, vezes 2 a fusão, 14 bilhões de poder de luta base do Gotenks. Mas como sabemos, né, o Gotenks ele é muito brincalhão, e de início na luta ele usou apenas a forma de Super Saiyajin. Mesmo que ela alcançasse poderosíssimos 700 bilhões de poder de luta, ainda não conseguiram superar o 1 trilhão do Super Buu. Porém, Gotenks tinha uma carta na manga, o Super Saiyajin 3, 14 bilhões vezes 400, equivalente a 5,6 trilhões de poder de luta, muito mais forte. Porém, não dá certo. Por quê? O Super Saiyajin 3 e a fusão em si consomem muita energia e acaba muito rápido. E também eles são crianças e Saiyajins, adoram ficar enrolando e brincando com a comida, o que acabou levando à ruína deles, pois a transformação em Super Saiyajin 3 acabou e voltaram a ser Goten e Trunks novamente. Mas quem que volta todo treinado e bombado do planeta dos Kaioshins? O personagem que deveria ter sido, que era para ter sido o protagonista de Dragon Ball Z após a Saga do Céu, o Gohan, e ele teve seu potencial totalmente liberado pelo Supremo Kaiô Ancião. E é mais do que claro que o Gohan é mais forte que o Gotenks em Super Saiyajin 3, visto que ele não se surpreendeu quando viu a transformação deles, apenas confiou nele e viu que ele também conseguiria derrotar o Super Buu se precisassem. Então podemos colocar o Gohan na forma mística com absurdos 7 trilhões de poder de luta. E ele bate muito no Super Buu, mas muito, cara. Bateu tanto nele que fez o Super Buu elevar seu poder ainda mais. Com seu poder no máximo, ele alcançaria por volta dos 2,5 trilhões de poder de luta.
mas isso não foi o suficiente para peitar o Gohan. Porém, o Super Buu, como sabemos, toda vez que ele se vê encurralado, ele absorve o oponente. Ele dá um jeito de sair por cima. E o que ele faz? Ele absorve o Piccolo e o Gotenks Super Saiyajin 3. Vamos para matemática. 2,5 trilhões mais 5,6 trilhões mais 30 bilhões. O Super Buu, ou o Butenks, como é chamado por alguns fãs, possui 8 trilhões 130 bilhões de poder de luta. Com isso, o Super Buu supera o Gohan e quase o derrota se não fosse pela chegada do Goku com os brincos Potara, que em Super Saiyajin 3, como já especificado anteriormente, é bem mais fraco que qualquer um aí, infelizmente. Mas, graças a um milagre divino, a fusão acabou. O Super Saiyajin 3 se desfez, o Gotenks se desfez. Então o Buu agora só tem acesso ao poder do Piccolo, o poder máximo do Goten e Trunks. Ou seja, o Super Buu teve seu poder reduzido consideravelmente. 2,5 do Super Buu mais 37 bilhões do Piccolo, Goten e Trunks a 2 trilhões 537 bilhões. Porém, Super Buu usa a mesma tática de novo e absorve o Gohan, e fica novamente super poderoso, alcançando a sua forma mais forte de todas, 2,537 trilhões mais 7 trilhões, 9 trilhões 537 bilhões. Mas eu vou arredondar para 9,6 trilhões de poder de luta para ficar mais fácil, para não ter que ficar falando todos esses números toda hora. Mas, para nossa salvação, Vegeta chega pronto para se fundir com Goku. Agora, Vegeta e Goku ambos lutaram contra o Majin Buu gordo completo anteriormente e sofreram Zenkais. Eu diria que ambos estão com um poder básico idêntico de 600 milhões. E como sabemos, ele realiza uma fusão também. Então vamos para o poder máximo dos dois separados. Goku em Super Saiyajin 3, 240 bilhões. Vegeta em Super Saiyajin 2, 60 bilhões. Um lixo, mas enfim. Mas eu acho que tem um problema. Não vai fazer sentido aplicar a mesma fórmula da fusão Metamoro para a fusão Potara, porque a fusão Potara é uma fusão dos deuses da criação, ela é divina, ela é super poderosa, bem superior a uma dança de uma raça que nunca vimos que o Goku aprendeu morto. É natural que ela seja mais forte. Então nós vamos aumentar o valor de multiplicação da fusão de 2 para 5, então temos 300 bilhões de poder de luta vezes 5. Ficamos com o Vegeta na forma base com 1,5 trilhões de poder de luta na forma base. Aliás, toda essa luta do Vegeta na forma base contra o Super Buu é filler. No mangá, ele não enfrenta o Super Buu místico na forma base. Ele vai direto para a forma Super Saiyajin perfeito, porque ele estava ligado que ele não ia conseguir derrotar o Super Buu sem se transformar. Ou seja, 1,5 trilhões vezes 80, que é a fórmula do Super Saiyajin perfeito. Isso nos leva ao Vegeta Super Saiyajin perfeito com 120 trilhões. O mais brabo, sem dúvidas nenhuma. Mas a história não acaba aí. Dá uma confusão, a fusão se desfaz. O Majin Buu gordo bondoso com poder de luta de 210 bilhões é resgatado, assim como os outros, o que leva o corpo do Super Buu ao colapso, pois ele agora está puro novamente, ele não tem ninguém absorvido mais. Ou seja, ele reverte a sua forma original, o Kid Buu com 240 bilhões de poder de luta. O único que conseguia enfrentá-lo agora era Goku em sua forma Super Saiyajin 3. Porém, essa forma consome muita energia e só deve ser usada em lutas rápidas ou apenas para executar algum golpe. Usá-las em lutas prolongadas é um erro gigantesco, pois ela vai te esgotar em minutos. E por isso, ele não conseguiu derrotar o Kid Buu e a única opção que sobrou foi usar a Genkidama, com a ajuda de todos da Terra, conseguindo assim reduzir o Kid Buu a pó. Bom, esses foram os poderes de luta, os níveis de poder da saga do Majin Buu e Dragon Ball Z. Pra finalizar, eu queria dizer que futuramente eu vou fazer um vídeo super completo com literalmente todos os poderes do Dragon Ball clássico ao Z, sem a minha voz maravilhosa nos seus ouvidos, infelizmente, né? Como se fosse uma super lista, sabe? Com esse vídeo, eu anterior a ele, sendo a explicação do tal vídeo da lista gigantesca. Estamos entendidos? Beleza, mais uma coisinha. A respeito dos níveis de poder do Dragon Ball Super, como o mangá e o anime são diferentes, possuem lutas diferentes, transformações diferentes, acho que eu vou ter que fazer 2 vídeos separados. Um para o Dragon Ball Super anime e outro para o Dragon Ball Super mangá. Ok? Show! E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, comentar aí embaixo o que você achou do vídeo e se inscrever no canal para dar aquela força bem gostosa. E que a gente gosta muito. A gente gosta. Vocês são os melhores, até outra hora, acabou o vídeo.